Temos aqui Maitê Proença, que é atriz, a fila é longa, tá? Atriz, escritora, autora de 6 livros, dramaturga, diretora de peça de teatro, uma comunicadora super versátil, que já apresentou desde Saia Justa até programa de esporte, né? É uma botafoguense, aí, apresentou Extraordinários, e agora também é empresária, com uma marca que ela vai contar para a gente um pouco depois, que é a Reload Beleza Positiva. E linda, né? 61 anos de pura beleza, né? E a mãe da Maria, que tem 29. Costanza, nascida em Siena, na Itália, em 39, portanto, tem 80 anos de pura beleza. É que eu esqueci que idade eu tinha. Desculpa lembrar. Bom, adotou o Brasil como sua pátria em 45, ela vai contar um pouquinho disso também, veio fugindo da guerra com a família. Autora dos livros O Essencial e Confidencial, é hoje consultora de estilo da Santa Constância Tecelagem, H. Shop Together, Goy Eyewear e colunista da revista Vogue Brasil. Todas multitaskers, né? Dr. Eduardo é médico pela Universidade do Oeste Paulista, UNOeste, com laurea acadêmica, residência médica em anestesiologia pela Universidade Estadual de Londrina, médico do Corpo Clínico do Hospital Einstein, diretor técnico do Instituto Rauen, Medicina, Saúde e Bem-Estar, médico nutrólogo pela ABRAM, médico do Exercício e do Esporte pela SBMEAMB, professor de pós-graduação de Medicina do Esporte da HZM e assina uma coluna mensal na revista Veja. Bom, para esse painel, a gente vai conversar com 2 mulheres inquietas, que, para quem não sabe, é de onde vem o nome Mink, né? M de mulheres e Inc de inquietas. E que tem na alma o Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito do tempo. E eu acho que elas representam isso muito bem. São mulheres contemporâneas, multitaskers, que fazem com que a gente não pense na idade que elas têm quando olha para elas, né? Não se prenderam a uma época, não ficaram datadas, não pararam no tempo. E o Eduardo vem trazer para a gente, para essa conversa, com todo o seu conhecimento científico, o seu embasamento médico, para nos orientar a viver melhor, com mais saúde, nessa jornada que é a vida e que a gente espera que seja muito longa, né? Vou começar com uma pergunta bem abrangente. Queria perguntar, o que é envelhecer bem para vocês? Quem vai falar? Fala você, Constança. Inaugura para a gente. Abre. Não, eu não sei. Eu não gosto de falar por primeira, porque eu ainda não esquentei. Ah, tá. Então eu falo, eu vou esquentar você. Porque eu acho que é melhor. O doutor Eduardo estava me perguntando se eu tinha preparado alguma coisa. Eu falei, não preparo, porque senão engessa, a gente começa a se armar de um monte de coisas inteligentes, que a gente acha que são inteligentes, e elas não chegam em ninguém, porque não é verdade, né? É um monte de coisa que você fez para desempenhar bem, né? Então, seja o que Deus quiser, vamos juntas, né? Eu acho assim que o envelhecimento não é um fenômeno cutâneo apenas, né? Ele tem todos os outros aspectos espirituais, emocionais, tem o entusiasmo que você tem pelas coisas, o interesse que você tem por tudo que acontece ao teu redor, tudo que não é o teu umbigo. A gente gosta das pessoas que olham para fora. As pessoas que ficam em casa, envelhecendo e reclamando, se deprimindo e reclamando dos problemas articulares, são muito chatas, né? E elas são chatas para elas mesmas, elas também acham que elas são chatas. Elas não se suportam naquele esquema, mas elas vão ficando presas dentro de um vício de fazer esse negócio. Então, a única maneira de você ficar imunizado contra isso, porque as dores articulares elas aparecem.
Elas acontecem. Os problemas de saúde vão se acumulando, o corpo funciona um pouco pior mesmo, né? E as peles, as carnes ficam moles, todas essas coisas acontecem, não tem jeito, né? Por mais que você tente atrasar esse processo, ele é inevitável. Então, a única forma da gente não focar nessa história é olhando para fora, eu acho. Olhando, se interessando, se apaixonando. Eu acho que você tem toda a razão. Eu posso entrar agora? À vontade. Esquentou. Porque eu gostei do que você falou. Gostou? Tá? Você é o Rolling Stones, eu faço aquela parte que vem antes, quando eles... Você sabe Tá? mais do que eu. Abriu o show. Aquele show Não, de que antes. Rolling Stones. Eu vi um negócio na televisão outro dia, uma coisa fantástica, os Rolling Stones, no início, muito sem vergonhas que eles eram. E falavam, porque os Beatles são chatos, sabe? Rolava uma competição, né? Não, bom, enfim. Então, para mim, a coisa é diferente porque eu nasci no meio da guerra, em 1939. Quer dizer, a guerra foi declarada dia 16 de setembro e eu nasci dia 19. Então, o início da minha vida foi uma coisa extraordinariamente movimentada, porque meus pais tinham que ir para lá e para cá, e viemos, digamos, para o Brasil em 45, portanto, no final da guerra. E meus pais recomeçaram a vida aqui. Então, o fato de você estar não só se adaptando a uma nova cultura, que foi muito mais por parte deles do que de mim, porque eu era um bebê, né? Quer dizer, 4, 5 anos, 5 para 6. E o que sempre foi um negócio que a gente viveu dentro de casa, inclusive meu irmão, que era bem menor e tal e coisa, era a questão da sobrevivência e da resistência, porque é uma coisa básica. A dignidade e a resistência é uma coisa que a gente aprendeu desde pequenininho, entendeu? Isso, para nós, crianças, era uma coisa meio vaga, mas ficou no sentido quase de curiosidade infantil que a gente tem, inclusive eu, quer dizer, que até hoje eu estou sempre procurando o que há de novo. É legal também o fato que eu lido com moda, que, na verdade, moda nada mais é do que a representação figurada de comportamentos, né? Porque você só entende moda quando você olha para comportamento e acompanha essas mudanças todas. E só para encerrar esse pedacinho, o fato, para mim, que me encanta mais aos 80, que eu esqueço que eu tenho, porque faço bobagem toda hora, é tipo criança mesmo, que eu vivi provavelmente o período mais interessante da história recente do mundo, porque nunca houve um momento tão rapidamente mutável, mutante, coisa como esse período. A gente viu a reconstrução do Ocidente, a queda do muro de Berlim, a gente descobriu a Ásia, coisa que não sabíamos o que era, e, quando eu cheguei no Brasil, tinha um telefone de manivela na parede, e hoje a gente anda com o computador na mão e fica preso nele. Então, that's it. Massa. Envelhecer, né? Envelhecer, para nós, a gente, desde o momento que a gente nasce, já começa a envelhecer, né? Dizem que é só depois que você para de crescer, você está aumentando o tempo. Eu não gostei dando uma nem um roubadinha. pouco. Desde quando a gente acaba de nascer. Então, a gente nasce, amadurece, são fases da vida, né? Inclusive, nós temos que fazer uma adequação em momentos da vida, tanto de alimentação quanto de exercícios, para esse amadurecimento. Quando a gente está na fase adulta e depois você tem um declínio hormonal, que você começa a ter o envelhecimento, né, que geralmente começa aos 25 anos, que a gente começa já a ter um declínio, e a gente já começa a ter o que é o envelhecimento, né? O que a gente tem que entender por isso? Todas as células nossas vão envelhecer.
E o que você faz com isso, né? Como é que a gente lida com isso? Eu acho que o que é um envelhecer saudável, que você perguntou? Envelhecer bem. Eu acho que o envelhecer saudável é você conseguir executar todas as atividades que você necessita de uma forma adequada, uma forma justa e digna. Então, você, com 100 anos, ou com 30, ou com 40 anos, você conseguir fazer todas essas atividades de uma forma digna, que é o que a gente busca, é chegar lá na terceira idade, ter um cognitivo bom, você conseguir conversar com seus familiares, você conseguir... Você não precisa ser o mais inteligente, você não precisa lembrar o nome de todo mundo, mas as suas atividades, você se locomover, você viajar, você poder ir e vir sozinho, eu acho que é um envelhecer com saúde e com qualidade. Bom, ainda bem que você falou isso tudo, quer dizer, porque eu esqueci todos os nomes, inclusive o meu. É horrível. Você não tem problema de lembrar de nome? O tempo todo, eu ontem fui almoçar com uma amiga e nós falávamos por gestual, praticamente, sobre as pessoas. E aí ela falava assim, não, eu sei quem é, eu sei, pode seguir. Tipo assim, não quero ficar esperando você lembrar do nome, porque nós vamos ficar aqui até amanhã. Pode ir à frente, ela já tinha entendido, entendeu? Era a Charline. Ela estava pior que nós duas. Não está, ela está ótima, mas estamos assim, né? A gente sabe que... Mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com a era, né? Com a dispersão, o fato da gente estar achando que dá conta de fazer 5 coisas ao mesmo tempo e ficar com o olho naquele negocinho que acende toda hora e achar que a gente está com a atenção... A gente não sabe o que... Quer dizer, você chega em casa, você não sabe onde é que você colocou a chave, ou a bolsa, ou as coisas, porque você está pensando em outra coisa enquanto você está colocando a bolsa. Você está conversando com uma pessoa, você tem que repetir aquilo 5 vezes, porque a pessoa captou uma parte, a outra parte já está pensando no futuro, na outra coisa que ela tem para fazer. Então, a gente está muito dispersivo, então, nome ficou relegado a um plano assim que... desimportante, né? Aquela pessoa alta, né? Tipo quando conversa sobre filme, que fala aquele filme, aquela atriz, aquela moça, aquela que ganhou o Oscar, não, a do olho azul, não a outra que é australiana, não, aquela isso. Pronto, e vai. Agora, me disseram, um médico que quis, acho que ser gentil comigo, você vai confirmar agora, que a gente esquece nome porque... Para chegar no nome, você não precisa de raciocínio. Enquanto que, se você pensa num caso, sei lá, eu estou pensando no texto, que não é fácil também, né? Porque ainda bem que tem Google hoje, porque eu esqueço as palavras também que eu preciso no texto, mas deixa para lá. Então, ele disse, você não lembra porque você não precisa de raciocínio para o nome. É verdade ou não? É mais ou menos um sistema autônomo. Você tentar lembrar coisas repetitivas, né? Você a vida inteira foi treinada a fazer a mesma coisa, ela funciona diretamente sem pensar. E o nome de pessoas que você convive é exatamente isso. Pode ver que quando a gente esquece o nome de pessoas, são pessoas que você não está vendo há muito tempo. Então, pessoas que você não convive há muito tempo. Raramente você vai, tirando a minha avó Maria, que trocava o nome de todos os netos, tirando a pessoa que vê todo dia, raramente as pessoas esquecem nome de pessoas da casa ou do convívio próximo. Eu lembro assim, que estudou comigo lá na faculdade, aquela menina, eu lembro do apelido dela, não lembro os nomes delas mais. Então, mas você concorda, então, que precisa de um raciocínio ou não? Eu também tenho. Sim, tem. Interessa. Então, esquecer o nome não tem problema nenhum. Não, mas, por exemplo, tem uma atriz que se chamava Cleide Diáconis, você sabe quem é? A irmã da Cacilda Becker. Maravilhosa. Eu fiz uma novela com ela fazia a mãe da Fernanda Montenegro. Elas tinham 7 anos só de diferença na época, sei lá, uns 10. Mas a televisão faz essas coisas com a gente, né? E aí ela me disse... Ela ficava muito indignada, porque ela estava num núcleo em que as pessoas eram muito gordas e comiam muito. Então, ela falou assim, Maitê, elas não se lembram
das coisas. Ela lembrava o texto de todo mundo. Ela, a mais velha de todas, lembrava o texto de todo mundo, porque ela ia para casa, estudava o dela e o das outras pessoas, consequentemente, porque ela tinha que saber mais ou menos o que a outra pessoa ia falar para ela saber o que tinha que responder. Então, ela ficava indignada, porque aquilo se repetia diariamente, dela chegar lá. E aí ela atribuía isso ao excesso de comida, porque ela disse assim, note bem, que cada vez que elas vão trocar de roupa, para trocar o figurino, elas comem uma tortinha diet e uma moussezinha de chocolate diet. E depois elas comem um pastelzinho diet. E de diet em diet, o dia inteiro a digestão está funcionando e não sobra sangue para irrigar o cérebro. Então, ela ficava muito indignada com esse negócio. Ela falou assim, eu, por exemplo, eu moro lá na minha casa com o meu pomar e eu fico andando pelo pomar e todos os dias eu decoro um texto. Ela fazia isso como exercício, para ela não perder a memória. Então, ela decorava um texto de jornal, um poema, qualquer coisa que ela selecionasse. Todos os dias da vida dela, ela fazia um esforço intelectual para manter vivo o instrumento dela, que, afinal de contas, ela era atriz e não podia perder esse negócio. Então, se a gente fizesse isso todos os dias, um pedacinho de uma coisinha pequena, é um bom exercício. A memória Eu vou é contar uma exercício, história, né? estou te interrompendo, né? Agora esquentei, assim, dá vontade de contar. Você sabe que eu era considerada uma menina burra, de pequena, juro. Hoje eu tenho uma certa... Bom, e aí, é que eu não falava a língua. Eu tive que entrar no jardim de infância com 7 anos. Todo mundo me fazia bullying. Ah, chocolate, chocolate, que eu me chamo Pascolato. E aí... Aí eu olhava e dizia, mas será que essas pessoas gostam tanto de... Porque eu não chorava, aquela coisa... Todo mundo ia para casa. Bom, não sei. E aí eu olhava e dizia, tá bom, eu já sei, porque eles são diferentes de mim, né? Claro. E eu olhava para eles e, desde aquela época, dizia, ainda bem que eles são diferentes de mim, né? Quer dizer, portanto, eu não... E minha mãe achava que eu era um pouco lenta para aprender as coisas, E eu me lembro que, depois de trabalhar já na Editora Abril, eu fazia 21 edições por ano, na época. Nunca ninguém fez aquele tamanho de trabalho. Não sei como era feito, mas, enfim. E eu fui fazer uma plástica, a única que eu fiz na vida, e peguei uma meningite. Muito bem. E foi um acidente, sei lá. E depois de 10 dias que eu estava tomando... coisa, porque não pode fazer nada, tem que esperar passar. Bom, eu ouço minha mãe que chega para nos visitar, né, finalmente, porque ela estava emputecida que eu tinha feito essa bobagem e tal, e tinha me exposto, e eu estava muito cansada, enfim, para fazer. E eu escutei ela falando, doutor, e agora? Ela já não bate bem. Dona Gabriela. Injeção de autoestima, né? Olha, agora, a sua amiga falou exatamente a verdade. Quando a gente tem um exercício físico ou está se alimentando, todo o sangue vai para aquele sistema, a maior parte do sangue vai para o sistema digestório, para o estômago, para o intestino, absorção, digestão. E você tem um hipofluxo cerebral. Por isso que não é recomendado, que a sua avó fala, minha avó sempre falou, a avó Maria. Tá certo. Ela sempre falou assim, acabou de comer, não entra na piscina. Tá certo, eu também. A congestão. E congestão, na medicina, é um represamento de sangue. Nem então, faça sexo. Portanto, Também não pode, porque vai tudo para lá, para aquelas áreas. Né? Então, a congestão com a comida, realmente, esses bolinhos diet deixavam elas um pouco mais preguiçosas aí, e sonolentas. agora eu vou continuar minha história, que você me interrompeu. Tudo bem que a informação era importantíssima, mas cortou o meu barato aqui. Então, quando minha mãe falou, ela já não bate bem, eu pensei, eu não fiquei chateada. Eu disse, olha, sabe que ela tem razão?
que tem umas falhas, tanto que eu fui parar no Farol Santander hoje, né? Para você ver que... Distraída, não é, Lê? Não, e aí eu pensei, eu preciso fazer exercício mental para ficar boa. Então, na época, eu trabalhava na Abril, mas eu não era jornalista e não podia escrever texto. Então, eu fui para o Tomás Souto Correia e disse, Tomás, eu vou escrever um texto agora, eu faço 21 edições por ano, eu escrever texto sobre vanguarda. Foi aí que eu comecei a escrever sobre coisas que os outros não falavam ainda, em termos de moda. E foi aí que eu descobri não só o comportamento, mas que minha cabeça começou a funcionar melhor. E, de fato, hoje eu vejo que faz uma diferença um pouco, né? Quer dizer, por mais assim esquisita que eu seja, quer dizer, de parar num lugar que não é para ser, funciona, porque, né? Não, você é uma pessoa extremamente ativa, né? Você não para. Não, e eu tenho essas coisas que eu faço, eu realmente tenho que trabalhar com pessoas. Ela me conhece, a Uja. Hoje eu estou melhor do que aquela época que você me viu, mas, enfim. Trabalhar com os outros é maravilhoso também, sabe? Com equipes, porque você aprende o tempo todo. Você tira o olhar de dentro de você, você olha para fora. Exatamente. Volta lá para, né, tradução. Então, isso emenda numa pergunta que eu tenho aqui, que é o seguinte. Nos 2 últimos anos, eu tive a oportunidade de ir naquele festival que tem em Austin, South by Southwest. South by Southwest, claro. Então, e nos 2 últimos anos, teve um palestrante, que hoje em dia é um escritor, um guru americano, chamado Chip Conley, que criou uma expressão que eu achei maravilhosa para definir as pessoas que têm mais de 50 anos. Ele está escrevendo um livro sobre isso, chama Modern Elder, que traduzido fica muito feio, né? O idoso moderno, né? Idoso já é uma palavra meio pejorativa aqui no Brasil, né? Mas seria algo como uma pessoa que não se limita, não se define pela idade que tem, né? E ele falou uma frase que me marcou muito e eu queria colocá-la aqui para vocês. Ele disse: o idoso tradicional era sobre reverência. E o idoso moderno, Modern Elder, é sobre relevância. Queria entender de vocês qual o segredo para vocês se manterem relevantes. E se vocês têm neura de relevância, de perder relevância no trabalho, na vida familiar, na imprensa. Você quer falar? Você é a rainha, depois eu falo. Da principessa fala depois. Eu ia falar com essa... A gente não anda a vida inteira para ser irrelevante no final. É muito desagradável você chegar num determinado momento da tua vida em que você ganhou experiência, ganhou estofo, viu as coisas, sofreu e teve alegrias, sentiu de tudo, deduziu uma série de pensamentos, tirou aprendizados daquilo tudo para você ficar calado num canto. Você tem o que dizer. Então, não ter relevância é muito frustrante. Por isso que você tem que ser uma pessoa agradável, interessante, que tenha que seja catalisador do interesse das pessoas, que consiga ainda ser magnético, como a Constança como a Fernanda Montenegro. Você não olha para a Fernanda Montenegro e pensa, nossa, olha aquela velhinha. Você pensa 1000 coisas antes de pensar que ela tem a idade que ela tem. Tem gente que tem essa característica, por isso que a gente tem que se cercar dessas qualidades, desses outros atributos, porque senão você vai ser aquela velhinha e as pessoas têm preconceito contra aquela velhinha. Eu acho que você tem razão, sabia? Agora, para mim foi muito mais para o lado humanista que eu achei que eu fiquei relevante, ou seja, eu tive 2 filhas, me separei numa época horrível, que foi um ping-pong, elas tiveram que ficar com o pai, daí elas voltaram. Então, eu fiz tudo na vida para
que elas me respeitassem como profissional, que elas entendessem que aquele passo importante de quebrar com o primeiro marido, que na época meu pai me deserdou, ele achou que não era o caso. Eram os anos 60, quer dizer, 70, 69, 70. Então, eu fiz tudo para elas entenderem que eu tinha uma importância. E o que aconteceu foi que eu fiquei muito próxima delas, eu sou uma pessoa que ajuda na hora que elas precisam, eu não estou em cima delas. E o melhor da relevância são os netos, porque eles já têm 27 e 23, e eles falam comigo uma vez por semana, sem dúvida, mas não é para falar, oi, vovó, não. Eles me expõem tudo que eles têm de inquietação, necessidade. Um está trabalhando em Milão, na Ernst Young, quer dizer, ele é um consultor trilingüe, quer dizer, e ele que te deu esse anel de caveira, não foi? O quê? Não foi ele que te deu esse anel de caveira? Sim, mas ela me deu outro para compensar. Que máximo! Esse foi 10 anos atrás, esse ela me deu agora. É sensacional que esse ele diz, anel. agora você vai falar que eu também te dei. Então, eu tenho que usar os dois. Então, mas você entende? Aí você se sente realmente relevante, porque você vai pesquisar aquilo que eles estão interessados hoje. O mundo mudou de 4 anos para cá, entendeu? De 2 anos para cá. A fantástica dinâmica do dia de hoje, que é isso que eu acho que eu entendo e eu dou graças a todos os deuses, digamos assim, é que eu entendo esta dinâmica e ser útil para quem precisa, porque eu tenho uma tal experiência de quedas irrelevantes, sabe, doenças, eu tive 7, sei lá, de escarlatina para câncer 2 vezes, passando por essa coisa aqui, que melhorou, minha cabeça não piorou, e depressão profunda, tudo. Mas isso tudo me deu, digamos, as ferramentas, primeiro para me tratar melhor, cada vez melhor, porque eu cuido de mim muito, e eu percebo o câncer antes que ele comece a, sabe? Isso é uma obrigação, é uma coisa assim de você é relevante o dia que você descobre que a tua vida é uma coisa fundamental e que você tem que dar graças a Deus por ela, porque a gente é privilegiado, tá? Perfeito, Nós perfeito. todos aqui, né? Doutor Edu, agora uma pergunta científica. Na nossa conversa, a gente discutiu um pouco sobre nature versus nurture, né? O quanto do que a gente é hoje é fruto da nossa genética e quanto é fruto do nosso estilo de vida. E eu acho que é importante que todo mundo entenda que tem muita coisa que está nas nossas mãos, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, como em termos de longevidade, de envelhecimento, o que a gente pode fazer? Hoje, o que se mais comenta no mundo inteiro, e várias startups estão investindo nisso, são sobre os testes genéticos, que a gente está estudando cada vez mais. Nós temos 23 mil genes. Aquele projeto Genoma de 2000 era separar e saber quais são, conseguimos separar todos eles, e aí? E fazer o que com isso? Então, a gente não sabe, a gente está aprendendo cada dia mais, e a medicina, a cada 2 anos, ela tem mais conhecimento do que há 70 anos atrás. O que levava 70 anos, a gente dobra em 2 anos. Então, o estudante de medicina do primeiro ano, em 2 anos, ele está desatualizado. Então, é muita informação hoje. E o teste genético ele veio para isso. Ele mostrar, a gente, depois que a gente conseguiu separar, identificar onde eles ficam, o que eles têm em relação com as doenças ou com as características, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso, ou o que a gente pode fazer para que não aconteça isso. Então, esse é um desafio muito grande. Existem estudos genéticos hoje de alterar as bases nitrogenadas do gene. Por exemplo, aquele gene da Angelina Jolie, que ela tem o BRCA1 e o BRCA2 com os alelos de uma forma ruim, e que 88% de chance de ter câncer de mama, útero e ovário. E já estão fazendo com um vírus que consegue alterar essas
essas bases nitrogenadas, não nesse caso, mas em experimentos, é proibido aqui no Brasil, e que consegue mudar essa expressão do gene. Então, o que a gente sabe que a gente começou a pegar de trás para frente. Então, calma aí, pegamos aquele grupo de pessoas obesas, e aquele grupo de pessoas obesas, o que elas têm em comum geneticamente. Então, a gente não sabia o que ela tinha ali e ia virar obesa. Não, os obesos, o que eles têm aqui? E a gente começou a entender isso para todos os tipos de doenças, para comportamentos alimentares, para exercício físico. E a gente consegue, hoje, entender, eu falo uma frase que fica fácil de entender, que a genética não é uma sentença, né? Querer dizer que você tem um gene para a obesidade não quer dizer que você vai ser obeso, mas que cuidados que nós temos que ter para que não aconteça da gente ser obeso. O que a gente tem que lutar contra para que não aconteça aquilo? Então, a gente consegue, então, com a genética, ajudar a tomar medidas, ajudar a fazer uma mudança de hábito, porque a genética nada mais é do que uma arma, um revólver engatilhado, e o estilo de vida é você puxar ou não o gatilho. Então, muitas vezes as pessoas... Por que 88% das pessoas teriam aquele câncer e os outros 12% não teriam, né? Então, existem muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente aprendeu que a expressão gênica é uma outra coisa. Então, a gente tem o gene, mas aquele gene se expressar depende de outras coisas. Se eu fumo, se eu me alimento mal, se eu durmo mal, se eu sou estressado, se eu estou fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, se eu passei por um estresse na minha infância, tive que mudar de país, se eu passei fome num campo de concentração, os meus filhos vão ser obesos. Então, aquelas mães obesas no campo de concentração, aquelas mães grávidas no campo de concentração, os filhos delas foram obesos na fase adulta, por uma alteração da expressão gênica, e que chama-se polimorfismos. Então, existe uma coisa chamada epigenética. Então, não só a nossa genética, mas uma coisa que não altera a nossa genética, mas muda a expressão delas, a expressão dela. Então, uma alteração lá na infância mudou a vida do meu filho, e a gente sabe que isso passa por 3 a 4 gerações, porque o trabalho está na 4ª geração. Então, pode ser que passe até por mais vezes tudo isso. Então, o estilo de vida tem uma importância muito grande, a genética também. Então, nós temos que aprender como lidar com isso. Estamos engatinhando, estamos muito no início, estamos muito... Eu brinco que todo dia é impressionante. O que sai de artigo diário é um negócio que... Final de semana eu levo bronca muitas vezes em casa lá, que eu fico lendo e vamos brincar, vamos fazer isso, e eu tô lendo as coisas que acontecem. Se a gente não aprender agora com esses sinais que nós estamos tendo, com essas mudanças de vida, por exemplo, o que aumentou o autismo, o que aumentou, por que essa obesidade está assim, o que a gente pode fazer, o que mudou para nós, né? Hoje, uma festinha infantil, eu fui buscar minha filha, a de 10, tinha umas 5 crianças no sofá, no celular, numa festinha infantil. Então, isso é mudança de estilo de vida. O que vai ocorrer com isso? O que vai acontecer com isso? A gente não sabe, né? Hoje, as pessoas são multitarefas, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Será que isso é saudável para o meu envelhecer? Será que isso me faz usar mais o meu cérebro ou menos o meu cérebro? Exercitar aquela sua amiga que andava no pomar, decorando textos, exercitando o cérebro. Será que eu estar conectado estou exercitando? Né? Então, são perguntas que nós não temos a resposta. Do que não, eu acho. Quer dizer, nessas alturas, a cabeça, não. Mas eu acho fascinante isso que você está falando, porque realmente é um mundo novo. E se vocês, que são cientistas ou médicos, sei lá o quê, acham novo, você imagina nós todos. Quer dizer. É muito novo, e eu brinco que esses testes, que às vezes eu já vi pessoas falarem assim, eu fiz o teste de genética lá, fui nos Estados Unidos, fiz o 2-3andMe lá e saiu que eu vou ser obeso. Então, aí não adianta fazer nada. Pelo contrário. Eu voltei agora da Escócia, eu estava num congresso europeu de obesidade em maio. E foi muito interessante porque os obesos, eles não são obesos porque eles comem mais. Eles comem mais porque eles são obesos. 70% do obeso é obeso porque geneticamente ele é feito para ser obeso.
sendo que só 12% tem uma relação do gordinho safado. Existe o estigma da obesidade. Muitas vezes, meu paciente chega com vergonha no consultório que engordou. E eu sou, quem me conhece sabe que eu sou rígido muitas vezes e faz parte da terapia, mas quando ele chega, ele precisa do quê? Ele precisa de conforto. Então, quando ele falha, eu sabendo disso tudo, esse estigma tem que acabar. Então, a gente não olhar um gordinho como relaxado. É uma doença difícil de tratamento, super difícil de tratamento e um cuidado para o resto da vida. Por isso que não existem remédios milagrosos, não existe uma dieta perfeita, não existe nada. Existe o quê? Uma mudança de hábito para o resto da vida. Então, se a gente não encarar que a gente precisa mudar, o resultado, o que a gente é o resultado que a gente faz. Se eu estou acima do peso, e o que eu preciso fazer? Mudar o que está sendo feito. E como fazer isso? Aí entra um profissional para tentar fazer o diagnóstico. Qual a melhor estratégia para você se manter magro? E não adianta fazer isso. Doutor, eu fiz a vida inteira isso, estou magro, mas não é vida. Eu quero aproveitar o meu social. Eu preciso só beber. Eu só bebo no final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo são 4 em 7. São 8 meses no ano bebendo. Né? Então, 8 meses no ano bebendo. Será que é muito? Né? A gente sabe que é muito. Então, eu ensino, mostro isso para as pessoas e as pessoas têm que ver, o social é legal, tem que ir nos lugares. Muitos falam, às vezes, vão entrar no regime, vou ficar esse mês, eu já avisei todo mundo, não vou, não. Não vou sair, não. Você tem que ir, você tem que se expor. A sua vida é essa, você é social. Você tem que ir. Será que quinta-feira eu preciso tomar o saquê porque sábado tem um casamento? Então, essas mudanças de hábito... Nossa, que preguiça nesse frio fazer exercício, né? 5h30 eu estava correndo hoje com frio, mas tem que fazer uma atividade física. A atividade física é necessária. Vai. Alô? Você deve gostar. Você tem carinha de quem gosta. Eu vou te surpreender. Chega criança no meu consultório, a mãe sempre leva as crianças, né? A culpa sempre é da mãe, tá? Não é das crianças. E ela chega assim, doutor, fala para ele que ele comer salada... Desculpa, eu fico de costa para vocês, viu? Fala para ele que comer salada vai ficar bom, uma hora ele vai gostar. Eu falo, mentira, sua mãe está mentindo para você. Você não gosta, nunca vai gostar. Eu não gosto até hoje, tá? Mas eu como. Ela falou de escovar dente. Eu como, escovo o dente todo dia. Minha mãe mandava escovar dente, até hoje eu estou fazendo isso. Então, e a salada é a mesma coisa. Eu chego, minha mulher está ali, eu reclamo de várias coisas, tá fora do lugar. Mulher? Minha mulher está ali, ó. Aqui fica com o celular filmando toda hora. Tem assim, cara de boazinha ela. Então, eu brinco que eu chego, a saladinha minha está em cima do meu prato, feita. Porque se eu tiver que pegar a salada, eu não gosto de salada. Mas eu como salada todo dia. Então, isso Mas é uma mudança de grande hábito. homem tem uma grande mulher sempre, né? Sempre, Tem jeito. sempre. Ela cuida da salada dele. Né? Então, e voltando ao envelhecer, eu vou fazer um comentário. Eu e minha esposa, nós estamos... A Maite até falou, eu tenho que falar isso que é importante. Nós estamos há 23 anos juntos. Né? Começamos a namorar com 17 anos e ela está na melhor fase dela. Entendeu? Então... Então, o que o pessoal falou, o que é envelhecer saudável? Envelhecer saudável é envelhecer com quem você gosta, fazendo coisas que você gosta, com pessoas que você gosta, ir em lugares que você gosta. Né? Isso eu acho que é o envelhecer saudável. Você nasceu que mês? Nasci em dezembro. Tá, acho que Sou acabou. Sagitário. Está falando? Sagitário é terrível, né, filha? Mas ele tem cara de disciplinado, já nasceu disciplinado. E não tem uma ruga, você sabe? Você já viu? 0. Então, É a salada. Maite quer fazer uma pergunta? Mas eu acho também que a vida tem que ser agradável. Né? E as pessoas começam a inventar padrões e seguir uma série de regras que mudam a cada 5 anos. Agora você pode comer ovo, agora você não pode tomar café, agora você pode fazer isso, agora você tem que correr, agora correr faz mal, agora é melhor andar. Então, a ciência está evoluindo. A gente não sabe como as coisas serão. A gente está num mundo muito mutante, que está mudando, como você disse, mudou nos últimos 4 anos mais do que mudou nos 50 anos anteriores. Então, a gente não sabe nada de nada. Então... eu acho que o meu corpo, ele sabe, quando ele se corta, ele sabe fechar
o corte sozinho. Quando eu faço um hematoma, aquele hematoma, se eu não fizer nada, ele vai desaparecer. Se eu tiver uma dor de cabeça e eu não me desesperar, aquela dor de cabeça uma hora vai passar. O meu corpo soube fazer uma filha, sem eu ter que fazer nada. Saiu uma criatura de dentro da minha barriga. Não nada, porque senão... Não, eu tive uma pequena... e ainda também. Teve uma outra pessoa que deu uma pequena contribuição também. Mas depois disso, foram 9 meses, saiu uma pessoa dali de dentro. Então, eu acho que o corpo da gente, de uma maneira geral, ele é feito para ser saudável. Ele é muito sábio. A doença é uma anomalia. Não é para a gente estar doente. A gente está doente porque a gente se desespera, porque a gente inventa um monte de coisas que fazem a gente ficar doente. Eu, por exemplo, agora resolvi... Eu estou ficando com as mãos todas tortas porque minha avó, uma tataravélha dessas, deixou de herança para mim a artrose. Então, eu resolvi que eu não quero ser artrósica. Não existe a palavra, estou inventando, é um neologismo. A minha avó morreu com 103 anos, com os dedos todos, parecia uma águia no final da vida dela, tudo virado para lá e para cá, coitada. Ela era super vaidosa, uma velha francesa, que usava, não podia nem botar sapato mais no final da vida, porque não dava, por causa de tudo torto. E dói, né? É muito desagradável, as pessoas te cumprimentam efusivamente, você... assim... Mas eu resolvi que isso não é meu. Então, talvez funcione, talvez não. Mas eu agora, de noite, antes de dormir, eu faço uma meditação do Osho, aquele que saiu o filme, mas que é tudo mentira, porque eu já fui no Osho várias vezes na Índia, e ele é um gênio. E ele teve ideias geniais. A última meditação dele é uma meditação em que a gente se reconcilia com este corpo que trouxe a gente até aqui. Meu corpo me trouxe até aqui, o da Constança trouxe ela maravilhosa até onde ela está. Então, com todos esses percalços que você nos contou, eu quebrei meu corpo em 24 lugares, 7 vértebras, fêmur, eu sou toda quebrada. Como é que chama aquele negócio? Pão bolorento por dentro, pão bolorento por fora, não sei o que, bela viola. Eu sou um caso típico desse negócio. Então, eu fiz todas essas coisas com o corpo e ele está aqui do meu lado, me segurando, me dando saúde e tal. Então, eu, de noite, faço as pazes com ele e prometo, enfim, que eu vou cuidar dele, que eu vou ser legal com ele. Tá certo. E eu tenho muito prazer em ser legal com ele hoje em dia, entendeu? Eu gosto de me alimentar bem. Porque eu não quero ficar gorda também. Então, eu não quero ficar gorda, não é só pelo padrão, é porque eu me sinto mais pesada, porque eu já não corro tão bem, aí o joelho dói, aí tudo... Então, a manutenção da saúde é um trabalho de formiguinha, porque depois que virar uma coisa gigantesca, fica mais difícil. Mas o padrão certo é a saúde. O padrão não é a doença. Se está doente, é porque você está fazendo aquilo com você. E é melhor você parar. Dá um tempo para você mesmo, na pausa, não é na correria do dia a dia que você vai conseguir fazer isso. Você tem que parar e se gostar, e olhar para dentro, e respirar, porque enquanto você está respirando, você não consegue pensar nada de ruim. Você pode fazer a experiência agora, dar uma respiração funda, uma respirada, você já vai sentir bem, uma. Você tem que... da coisa da meditação. É uma coisa que acontece aqui. Se você faz isso durante 10 minutos, você traz saúde, você se altera do ponto de vista hormonal. Eu não sei se vocês viram um TED Talk, uma mulher que se chama a meditação Amy Cuddy. Você já viu? Que mudou a minha vida. Da Amy Cuddy. Ela disse, ela é uma mulher que ela era conhecida pela inteligência. Ela teve um acidente de carro, perdeu massa encefálica e falaram para ela que ela não iria conseguir entrar em Yale. E ela disse, mas então eu perdi minha identidade, porque eu não sei mais quem eu sou. Eu era uma pessoa, agora eu não sou mais. Ela fez, tanto fez que entrou em Yale, estava no TED Talk dando uma palestra, e ela pensou o seguinte, ela era uma bióloga
biogenética, ela tem uma especialidade que estuda um determinado negócio, que ela deduziu o seguinte, que se quando a gente está muito bravo, muito desesperado, a gente bate na mesa, como reação daquilo que está acontecendo internamente, e se eu bater na mesa primeiro, será que eu vou ficar naquele estado de espírito? Então, ela chegou à conclusão de que, quando você está muito deprimido, ou que você vai pedir o teu emprego, e que o sujeito está lá na fila de emprego, assim, acabrunhado, olhando para o celular, desesperado, porque ele está olhando para baixo, está olhando para o sapato dos outros, o sapato dele é muito mais bonito do que o meu, ele é mais alto, olha que cara bonito, eu estou ferrado, ninguém vai querer me dar um emprego, porque eu sou um bosta. E aí você vai se deprimindo, vai se deprimindo, se deprimindo. Em vez de você ficar nesse estado de espírito, que é essa postura deprimida, para dentro, curvado, se acabrunhando, você encontra um lugar qualquer, vai para perto do elevador, vai para a escada e fica na posição de vitória. Ela disse, ela estudou isso, 3 minutos de posição de vitória, ou de poder, ou alguma coisa assim, e você entra naquele estado de espírito. Você entra. Eu faço isso antes de entrar no palco. Quando eu estou apavorado, morrendo de medo, eu fico assim, 3 minutos. Muito bom. E funciona. E funciona. Então, a gente pode ter artimanhas desse tipo que colocam a gente no estado de espírito e numa disposição química interna que fazem com que a gente tenha mais saúde, tenha mais disposição e gás para poder comer aquela salada que você não está afim de comer e se tratar melhor, no final das contas. Você sabe que você tem toda a razão, porque eu também, quando eu tive o segundo câncer, que já do primeiro foi em 93, o segundo foi em 13. Toda vez que morre alguém que eu gosto muito, acontece. Bom, e aí eles me falaram, escuta, você é a típica pessoa que precisa meditar, porque você tem todas as possibilidades, as sensibilidades e tal, e você vai melhorar. E o começo é horrível, tá? E meu neurologista, ele me deu lá um aplicativo para eu entender o que era, porque eu fui fazer meditação transcendental lá, e eu olhava para os outros e dizia, mas eu não sou assim. Aquela coisa errada, né? Porque você vê o hippie do teu lado e diz, eu não sou igual. E daí, entendeu? Não tem nada a ver. Tem o fato que você tem que ficar no silêncio e no momento presente, que é a coisa mais difícil do mundo, mas você vai conquistando aos poucos. E hoje faz 2 anos que eu não deixei um dia, nem no avião, de fazer. E parece que as coisas melhoram para mim. E eu achei que, por exemplo, eu tive um estresse, né? Além de tudo, caiu metade do cabelo, depois parou, e depois eu fiquei alérgica à lactose, e a síndrome do intestino irritável, e mais não sei o quê, tudo alimentar. Eu fiquei chateada, porque você vai em qualquer lugar, em restaurante ou qualquer supermercado, você diz, puxa vida, a vida não é mais para mim. Em vez... É verdade. E se as vacas soubessem o quanto elas são exploradas e tivessem um sindicato, eu acho que elas iam fazer uma revolução. É uma indignidade o que a gente faz com os bichos. Eu acho enfim. horrível. Alguém aí Agora, o que eu fiz, depois eu comecei a meditar e disse, puxa vida, isso eu não posso. E sabe o que aconteceu? Eu emagreci, sozinha. O meu colesterol baixou, a glicemia ficou idêntica. Eu falei, gente, foi presente do céu. Em vez de achar que eu estava sendo castigada... Você podia ter falado o que passou comigo, né? Eu não te conhecia. Mas agora está convidada. Mas aproveitando essa conversa boa sobre se cuidar, né? A Constanza falou na nossa conversa. Eu falei, qual é o segredo? Todo mundo aqui está com essa pergunta na cabeça, né? O que elas fazem para estar assim como elas estão hoje, né? A Constanza falou na nossa conversa que você sempre se cuidou, que as pessoas esquecem disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você fez ao longo da sua vida
para se cuidar e o que você faz hoje, um pouco da sua rotina, e a mesma coisa para Maitê. O que você fez e o que você Eu faz. acho que Maitê é mais interessante do que eu. Ah, é sim, vai. Bom, porque, assim, é como eu falei para vocês, eu tive que vir para cá e tal, não é? E fiquei 4 meses em campo de refugiado. Não é campo de concentração, é de refugiado, outra coisa. Mas lá aconteceu uma coisa que eu não comia mais. E minha mãe ficava no desespero, porque, sei lá, é uma espécie de anorexia nervosa de criança. E ela, porque a gente tinha um sopão e era só aquilo para comer. Então, ela ficava contrabandeando uns ovinhos para me fazer de escondidinho lá e tal. Eu comia e vomitava. Bom, então, esse negócio do intestino, que é o segundo cérebro meu, sempre foi absolutamente ativo, como de todos nós. É que nós não temos essa cultura. O oriental já sabe que a gente tem mais centros nervosos aqui do que aqui. Você sabe disso melhor do que... 60% da serotonina é intestinal. É mais do que o cérebro. Então, e eu, por acaso, meu pai sabia disso. Meu pai já meditava em 1940, imagina. Então, ele era um cara que era voltado para essas... Então, a vida inteira eu tentei acompanhar, mas a medicina mudou muito em 80 anos, você entende, né? Quer dizer, você é recente, meu bem, isso é uma coisa jovem. Mas eu passei por outras fases que eles faziam outras coisas comigo. E, quando eu começava a ver que a coisa era violenta, eu deixava para lá, porque tem uma coisa do sentido do humano, que eu acho que a gente não pode perder, gente. E, nessa vida que a gente vive, que tem todas essas interferências, inclusive o shampoo que a gente usa, o não sei o quê, que tem um monte de elementos que são nocivos para a saúde, que a gente não sabe, e que, recentemente, tem aumentado muito. E ninguém fala muito nisso, por quê? Mas eu tenho essa noção, não sei por quê. Desde o começo da minha vida e resistência, né? Porque resilience também, que eles falam, né? Quer dizer, e, na verdade, como eu falei antes, eu sempre percebi que eu ia ter alguma coisa pior, porque eu via que baixava o tônus mental, sabe? E o estresse faz isso, né? E eu, toda vez, tenho doença autoimune e câncer, depois que uma pessoa morre, que eu fico tristíssima, e tal coisa, depois a gente passa por ela. E o exercício nessa sua infância? Olha, a gente já fazia... eu tinha uma governante suíça, que era de uma escola suíça que atendia as melhores... Bom, enfim. E o meu pai era uma pessoa que montava a cavalo, remava, ele me deu um pônezinho quando era coisa, a gente corria, a gente era civilizado, entendeu? Meu pai velejava e jogava tênis, e jogava golfe. Tudo isso ele me ensinou. Tanto que eu caí um monte de vezes por causa do salto lá na Hípica Paulista, me quebrei toda na coluna, mas sim, mas eu era bem jovem. Então, sabe ginástica sueca? Acho que você nem conheceu. Era o que eu fazia. E, quando eu tive a minha primeira filha, nos anos 60, eu engordei 30 quilos, porque eu achei que podia comer tudo. 30 quilos. Quando eu vi que eu não cabia mais na roupa, eu comecei a fazer a ginástica e fiquei com 48 quilos. Perdi 35 quilos. Então, uau, eu sou assim. E hoje o que você faz, Constança? Você me falou que você anda, né? Não, eu Anda faço muito. pilates desde 95 e caminho de 3 a 6 quilômetros por dia. Dá para ver. Super disciplinada que a disciplinada, Uxa está falando. Não, é mesmo, porque mesmo quando eu não é de noite, eu vou andar no shopping.
Deixa o Juro, cartão de crédito em casa, As pessoas já né? me conhecem. Deixa a bolsa em casa, óbvio, né? Juro por Deus, eu ando 3,5 km dentro do shopping, evitando as vitrines, porque eu já vi umas 200 vezes. Juro por Deus. É verdade. Maravilhoso, uma boa ideia. Ou então, no Pacaembu, que eu tenho uma carteirinha, quando o tempo está relativamente bom. O Pacaembu é uma coisa assim, pop, né? Popular. E eu tenho uma carteira que eu posso entrar lá a qualquer hora, em qualquer lugar, etc. e tal, e caminho lá. Todo mundo me conhece, do jardineiro para o carinha que limpa e tal. Oi, Constança, tudo bem? Tudo bem. Você sumiu? Onde você foi? E lá, no shopping. Não, é porque quando chove também, para andar de guarda-chuva não dá. É verdade. E você, Maite, conta o segredo aí pra gente. De exercício, também sempre fiz muito exercício na minha casa. Eu estudei em escola americana, numa época que não tinha... não era moda, né, estudar em escola Pulava em americana. altura, Eu era a única jogava brasileira. vôlei. E americano gosta de esporte. Na Americana do Rio, você estudou lá? Hã? Na EARJ? Lá? Não, aqui era a Aqui? Escola Americana de Campinas. Ah, tá. Campinas era uma cidade em franca expansão industrial, então as pessoas vinham, ficavam 2 anos, implantavam a empresa e saíam, mas não queriam que os filhos aprendessem essa língua de índios. Então, botavam os filhos nessa escola, que era a escola mais incrível de todas as escolas americanas da América Latina, e só tinha americano. E eles gostam de esporte, e na minha casa também. Então, eu tomei gosto pelo esporte. Eu jogava tênis, mandava a cavalo, fazia essas coisas todas bastante, competia. Passava o dia fazendo muito esporte. E agora eu continuo fazendo um pouco de tudo, depende muito da minha rotina. Tem que ser... Eu não tenho regras, eu sou aquariana, né? Então, eu vou de acordo com o momento do meu prazer. Se estiver muito desagradável, se for muito chato, eu não vou conseguir manter aquilo. Então, tem que ser uma coisa que me dê prazer, que a minha mente fique ocupada com alguma coisa boa. Às vezes, eu ando, mas quando eu ando, eu posso andar na esteira ou andar na praia, que também é uma situação parecida com a tua. Oi, vai ter... Na praia, eu moro no Rio. Então, boto um chapéu, boto óculos, as pessoas... Uma vez eu estava toda escondida, era uma época que eu estava fazendo novela, então, para conseguir andar, tinha que ser mais escondida, mas não adianta nada, porque as pessoas fazem assim, está disfarçando, né? É bem pior, né? Porque você está toda... Mas... Eles não querem selfie, não? Querem pior também, mas selfie. aí você tem que explicar que você está andando naquele momento, você fica... E aí eles falam assim, eu sabia que ela era antipática. Eu tinha certeza que ela era antipática, tá vendo? Você está andando, bufando, você não pode parar, porque se parar, você interrompe o seu exercício, mas vai fazer o quê, né? Você não sabe, uma vez eu estava sendo internada no Sírio-Libanês, assim, largada, e veio uma mulher correndo para tirar a selfie. Falei, menina, você viu como eu estou? Ah, mas minha filha é muito sua fã. Tum. Ossos do ofício, né? Para mim, eles falam, minha mãe é muito sua fã agora. Agora é pior, né? Mas, enfim... Bom. Quem sabe faz ao vivo, né? Ganhou, né? Levou. Queria tocar num ponto que eu acho importante, até porque a gente já passou por ele em algum momento aqui. Hoje em dia, usar um banco, pedir um táxi, ouvir música, ver filme, tudo depende de tecnologia, né? E vocês acham que lidar com a tecnologia, que só ocupa um espaço cada vez maior na nossa vida, né, todos os dias, vocês acham que lidar com toda essa tecnologia é uma barreira na velhice? A Constância é boa de WhatsApp, que eu sei. A única velha aqui sou eu, né? Que vocês entenderam. A primeira pessoa geral. que eu vi que aprendeu meditação no aplicativo. Então, já achei sensacional. Pois é, mas eu fiquei 3 meses pesquisando.
É uma chatice, mas a necessidade era tamanha que... Não, mas eu trabalho com isso. Não faço aquelas espertezas todas, né? E toda vez que muda o modelo que eu compro é um saco, porque um tem botãozinho, agora... Aí tem a cara, que não sei o quê. Todo dia é um negócio mais... Mas a gente acostuma, né? Que vai fazer. Não, eu acho que é importante. Agora, você ficar escrava, não. E esse negócio, por exemplo, eu não tenho o menor problema em não responder um monte de coisas que me mandam durante o dia, porque eu vejo assim, se for urgente, a gente responde, mas tem muita coisa que você não precisa responder na hora. E eu não sei, eu vejo minha filha, Consuelo, que vive desse negócio de Instagram. Eu acho que ela está num burnout terrível, sabe? Que ela... E esse lado é que eu acho terrível do contemporâneo, tá? Porque você entra num burnout sem perceber. Então, a vida é sugada pela coisa assim. Eu vejo, ela fica dependendo das notícias de quantos ela não sei o quê. Isso, graças a Deus, eu não peguei. Porque, para mim, não é isso. E eu não quero expor minha vida toda para o mundo também, entendeu? Então, tem esse negócio que a gente tinha de, como é que se diz, são regras, mais ou menos, do bem viver, vai. A etiqueta digital hoje também tem isso. E que não existe mais, que ninguém tem noção de como se comportar, de como falar, de altura de voz, da invasão que você faz no outro. E você está sendo invadido sem parar, por essa coisa eletrônica. Por que você deixa? Porque, senão, pega, deixa para lá. Que aplicativos que você gosta de usar? O que você usa no seu eu dia a dia? não vou falar. Conta! Você pede táxi, provavelmente? O quê? Você pede Uber, táxi? Isso? Não. Eu sempre tenho alguém que pede para mim. No meu telefone, tudo bem. Mas você usa Instagram também? Você gosta muito, bastante. Quer dizer, eu tenho um Instagram, eu vou contar porque eu adorava essa história. Quando o Instagram começou, eu botei um nome e eu não postava nada, eu só gostava de ver os outros. Por quê? Você entende a pessoa total, né? Você se revela via Instagram. Por menos que vocês pensem que não, para mim, como eu sou muito visual, eu entendia. Então, se eu tinha uma reunião com alguém que eu não conhecia, ia ver lá, entendi. Então, tá bom. E eu não punha nada. Só que depois a Shop Together me botou, porque tanto que a Constância Pascolato é S2G, então eu tenho que ficar postando coisas, porque eu tenho lá uma imagem, sei lá. Mas eu não sou muito ativa e não aprendi até hoje a fazer os filminhos que vocês chamam de stories. Que é o que está dominando, porque o story realmente é o negócio mais importante que tem hoje, em termos, sobretudo na nossa profissão, quer dizer, que é moda, visual e tudo mais. E é comércio, né? Quer dizer. Mas eu tenho a noção que eu sei o limite, entende? Coisa que a juventude não tem e que eu estou até preocupada com minha filha, ela sabe disso, quer dizer... Mas ela é o máximo, Constância. O Instagram da Consuelo, não sei, todo mundo segue aqui a Consuelo. Ela é uma das influenciadoras mais autênticas que tem na rede hoje. Ela está indo super bem, né? Quer dizer, ela mora na Itália e trabalha aqui, quer dizer, bom, that's it. E você, Maitê, conta pra gente, como é que você vê essa questão da tecnologia? Se isso é uma barreira para as pessoas mais velhas? Vai ser? Olha, eu tenho plena consciência que o que me traz alegria não tem nada a ver com a tecnologia. A tecnologia me traz praticidade. E ela é uma necessidade, hoje em dia, para divulgar trabalhos e tal. Então, eu não posso viver sem ela. Se eu pudesse, eu viveria. Porque eu sei que ela me incomoda, ela tira a minha saúde, ela rouba a minha atenção, ela rouba a minha inteligência, porque as pessoas só estão falando as mesmas coisas e elas estão se exibindo e aquilo não é verdade, é um conteúdo totalmente vazio. Eu não estou retratada no meu Instagram, Constância, por favor, se você for lá, aquela mulher não sou eu, tá? Não. Quem é?
É uma pessoa que precisa se exibir um pouco, porque senão vão me esquecer e eu não quero ficar irrelevante. A gente não conta para ninguém, Maitê, pode deixar. Tá. Mas agora, por exemplo, eu estou botando mulheres que eu acho que são mulheres de fibra, mulheres interessantes. Acho que eu vou até você, Constança. Estou contando histórias em 1 minuto, tem que caber em 1 minuto, então tem que ser uma edição super rápida. E estou tentando fazer um Instagram que faça um sentido, entendeu? Além de postar minhas coisas e tal. Mas eu sei o que me faz bem me alimentar bem, me traz alegria e bem-estar. Quando eu tenho mais saúde, eu fico mais feliz e menos predisposta a ficar triste, deprimida, mal-humorada, temperamental e todas essas coisas. Então, eu sei que tudo isso, essas variações de temperamento, elas estão relacionadas à saúde, para mim, muito relacionadas. Então, ao invés, no meu caso, se eu fosse andar no shopping, como você anda, eu ficaria descabelada, eu ficaria completamente sem cabelo também, porque eu ia arrancar meus cabelos, minhas sobrancelhas, meus pelos todos de nervoso. Porque o shopping, para mim, é a meca do consumo. E eu não quero mais consumir nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu não quero comprar mais nada. Eu acho cafona comprar. Eu ando sempre... Parece um cavalinho, assim, com aquelas duas coisinhas. Mas então, por que você anda no shopping? Vai andar no Ibirapuera. E não faz calor. E não, é de noite. E é seguro. A pele, né? Eu vou dar uma esteira para ela botar com vista para uma árvore. Mas eu vou nas árvores quando o tempo está bom, entendeu? Aí sabe o que eu faço? Quando eu sou obrigada a ir... eu moro do lado do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Aí, quando eu vou andar, por esses motivos todos, eu vou andar dentro da academia, eu fico pensando que eu estou andando de Trancoso para Caraíva. Então, E eu entro dentro d'água, e eu mergulho, e eu vejo aquelas falésias, e o rapaz fala assim, você quer que eu bote uma música? Eu falo, não, absolutamente. Ou então eu escrevo na minha cabeça, eu saio com a crônica inteirinha pronta, ali daquele negócio. Então, se botar aquela música horrorosa, que é sempre péssima, aquilo me tira daquele lugar onde eu me coloco com a minha mente, que é muito melhor do que aquele lugar onde eu estou. Eu penso coisas incríveis, lembro de coisas que teriam se apagado da minha memória, momentos magníficos que vêm porque eu faço um esforço para trazer eles de volta, resgato e vivo aquilo tudo de novo, naqueles 20 minutos que eu tenho que ficar ali, ou naqueles 40 minutos. Ou então eu vou andar num lugar agradável. Mas você tem mais coisa para andar do que eu, né? Avenida Paulista. Não, mas tem, não é. Angélica. Não, mas tem o Parque do Santa Povo. Cecília. Anda dentro da cabeça. Parque do Povo, Que é o lugar Ibirapuera. top do momento, moderno, entendeu? Só que é perigoso, né? Então eu ando no shopping, você entendeu? Eduardo. Depois, você sabe que o meu Instagram, eu estava pensando agora, ele tem uns 591 mil seguidores. Pouquinho, né? Só Pouquinho. isso. E não sei por quê, né? Porque eu boto umas coisas só que eu gosto, né? Florzinha. Aliás, bichinho e florzinha sempre faz sucesso, né? Quer dizer, então, E gatinho. eu ponho, etc. E tal. E tem toda a minha história de amor com os netos, agora que eu percebi. É um negócio que todo mundo conhece, porque, de fato, o que me dá prazer é colocar os momentos que eu tenho de relação com eles, que moram no outro país e tal. Então, eu acho que as pessoas acham que eu sou só aquilo, graças a Deus, né? Quer dizer, não sou eu com todos os defeitos. Eu achei bonitinho que na descrição do seu Instagram está lá, consultora, empresária, mãe e avó. Eu achei tão bonitinho essa descrição. Mas é o que mãe eu e sou. avó. E a Alegra se formou agora, né? Não, nem me fala. Ai, amor, paixão. Ela parece a Sofia Loren, sua neta. Ela é lindíssima. É, deslumbrante. É E ela linda. tem jeito, assim, ela é sedutora e tal. Bom, e
Você sabe que, quando eu faço meditação, tem lá um senhor que fala, pensa numa coisa que você ama profundamente. Eu, pumba, vejo meus netos, que é uma injustiça, né? Porque aí os outros. Mas é o que? A primeira coisa que... Porque o amor de avó é meio que... Como é que chama aquele amor? Incondicional? É, incondicional. E as pessoas têm incondicional amor por gato, por cachorro, eu pelos netos. Pronto. Perfeito. Entendeu? Aproveitando, doutor Eduardo, o que você acha dessa onda de apps e de outras ferramentas tecnológicas para ajudar a saúde? Ai, Para a saúde tem ajudado bastante. Por exemplo, vou falar mais da minha área mesmo, que é fácil. Se você pegar aqui, quantas pessoas aqui têm um Apple Watch? Ou um outro Smart Band, qualquer, né? Você vê que uns 30% das pessoas hoje conseguem ser monitoradas sem ter que alimentar o aparelho. Porque toda vez que você tem um aplicativo, você tem que ficar colocando o que eu comi, quanto que eu comi, bota batata, você faz isso 3, 4 dias. E tudo que são captações de informações automáticas, a gente consegue fazer preciso. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um aplicativo para o uso do consultório, porque hoje eu controlo, num plano alimentar de alguém, eu consigo controlar a quantidade que essa pessoa vai comer, e eu falo, você vai comer isso, né? Agora, eu não controlo o que ela andou, se ela está andando no shopping ou na praia. Então, eu não sei quanto que aquilo foi. E hoje eu estou conseguindo que eu faço uma leitura, o paciente vai numa primeira consulta, ele sai com o Smart Band, e ele volta na consulta, eu sei o que ele é. Assim, como é a rotina dele, o que é o dia a dia, o que aquela pessoa gasta de caloria, como é que é o coração dela. Isso com a informação de uma coisa que está com você, seu Apple Watch. Então, dessa forma, é uma ferramenta que eu acho que não tem como não usar. Eu acho que hoje me ajuda muito. As falhas do meu tratamento diminuem bastante dessa forma, porque eu consigo conhecer pessoas que, muitas vezes... a minha profissão mesmo. Eu começo a atender às 8 e vou até às 10 da noite. Assim, eu fico sentado. Meu gasto calórico, se eu não faço minha atividade física de manhã, seria muito abaixo da média. Então, seria muito abaixo de uma pessoa normal. Então, tem pessoas que moram em São Paulo, ela desce do elevador dela num carro blindado, vai para um shopping, entra numa loja e fica sentado num escritório ou num outro escritório e não faz nada de exercício. As pessoas param pertinho da vaga onde vai descer. A gente aqui em São Paulo não se anda a pé, ninguém pode, até por questão de segurança, muitas vezes as pessoas não vão a pé em lugar nenhum. Então, a gente cada vez mais sedentário. Por isso que muitas vezes as pessoas voltam de viagem, doutor, mas eu comi tudo errado, bebi todo dia e ainda emagreci. Porque ela andou 10 a 12 quilômetros em Paris, andou 10 a 12 quilômetros em Londres, e que ela nunca fez isso aqui. Então, é uma mudança, e hoje a gente consegue quantificar. Então, é uma ferramenta muito legal, são vários aplicativos que ajudam nisso aí, inclusive para diabetes, para controle de diabetes. Tem muitos outros aplicativos que colhem informações disso. Hoje, agora, o Apple Watch tem até o eletrocardiograma, que você consegue fazer um diagnóstico de uma FA, uma fibrilação atrial. Então, o que está sendo investido na China, Israel, Estados Unidos, Brasil, o que está se estudando hoje é muito nessa parte de saúde, fitness e saúde. Então, eu acho que é uma ferramenta que vai nos auxiliar muito aí no tratamento de doenças e de bem-estar. Eu posso perguntar uma coisinha? Como é que você vê a inteligência artificial para o futuro da medicina? Bom e ruim, né? Bom, porque ela vai poder ajudar, menos erros diagnósticos, ajudar em fazer protocolos, e ruim, porque vai sair de novo, vai ser mais ou menos aquele atendimento quando você liga e cai na secretária. Olá, meu nome é Carol, estou te atendendo. E é uma gravação e você vai correndo assim. E acaba perdendo aquela relação médico-paciente. Nesse lado é ruim. Por exemplo, saiu um trabalho agora que pegaram pessoas especialistas em laudo de radiologistas, laudo de lesão de joelho, de ligamentos, e com a inteligência artificial. Não existiu diferença. Então, por exemplo, aquele cara que vai lá ler um laudo e fazer um diagnóstico, um médico que fazia aquilo,
com a inteligência artificial não teve diferença. Mas eu vi eu fui ver uma reunião, uma coisa lá na Suíça, e eles falavam que os médicos atendem eles mesmos com um laudo de inteligência artificial, que eles podem ver mais coisas, mas a coisa ainda é personalizada, entende? E a diferença para eles foi importante. Desta forma, sim, mas a gente sabe como é que é a parte capitalista de ganhar dinheiro, as grandes empresas. Ela vai pegar isso aí e vai falar assim: não, o médico custa R$1.000, eu vou contratar esses moleques que acabou de se formar por R$200, preciso de preciso mais de 20 para dar laudo, e nós vamos pegar e vamos aproveitar agora isso aí, vamos ganhar mais dinheiro e tchau, médico. Então, tem muitas especialidades médicas que tá fardado ao final. Inclusive, o médico, hoje, que não é geriatra, não tem sentido. Eu tive minha faculdade de medicina, cargas horárias imensas em pediatria, ginecologia, gerar vida, cuidar de criança, ortopedia e anatomia, e tive uma aula de geriatria. A geriatria, todas as especialidades, menos o pediatra, precisa de geriatria. O urologista vai cuidar de próstata de cara de 90 a 100 anos. O médico do esporte, hoje eu tenho pacientes de 90, 89 anos, 84 anos, que eu coloco na academia. Então, hoje não tem como hoje você ser um médico sem ser geriatra. Então, todas as especialidades médicas têm que ser geriatra. Então, todo mundo tem que conhecer de geriatria. A população brasileira, de 2016 para 2017, mudou o censo do IBGE, que aumentou a nossa expectativa de vida. A média do Brasil, 76 anos, sendo 72 para mulheres, 79 para homens. E aumentou agora, esse último censo, aumentou mais 3 meses. Então, olha só, a média da população, né, de expectativa de vida nossa hoje está cada vez indo mais para a direita na curva, e não está nascendo gente. Então, a Europa está super preocupada com isso aí. Não nasce mais gente e está todo mundo indo para a direita. Então, nós temos que se preocupar, nós temos que estar preparados a atender essa população. E eu estou preparando as pessoas hoje para chegar lá mais preparadas para essa falta de preparo médico. Então, para a gente prevenir doença. Eu acho que hoje o tratamento que eu faço, eu falo para o paciente: olha, eu preciso de você muito hoje para quando você chegar nos 60 anos, você ter uma reserva, porque depois de 60 anos a gente acaba perdendo massa muscular, massa óssea. E as pessoas não, elas estão chegando nos 60 anos, só que elas são jovens. As pessoas estão começando a aproveitar a vida aos 60 anos. E chega nos 60, 65 anos, elas não estão com saúde, porque nunca fizeram exercício, a mulher não ia para a academia. Era feio a mulher sair de casa, trabalhar. Hoje não. Hoje é inaceitável. Hoje eu vejo as minhas filhas descem sábado e domingo comigo. Pai, vamos treinar? Acorda, a primeira coisa de manhã, desce eu, minha mulher e minhas 2 filhas, a gente desce para a academia e todos treinam. Minha filha tem 10 e 9 anos. Entendeu? Então, a gente tem que se preparar, tem que se cuidar, e nós, médicos, estamos correndo atrás. Porque o médico hoje que não atende um idoso, ele vai ter que fechar o consultório ou fazer pediatria. Aproveitar sua conversa sobre poupança, né? A gente tem que fazer uma poupança até os 60 anos, você falou isso. Vocês se preparam para a velhice? Que tipo de planejamento? Com certeza. Eu fiz uns projetinhos aí para ficar mais livre e, digamos assim, tranquila financeiramente, porque eu não podia acompanhar os altos e baixos de todas as circunstâncias dos governos, do não sei o quê. Isso. Então, eu sempre fui muito cuidadosa com tudo, sempre guardei. Eu ganho 5, guardo 3, gasto 2. Era a conta do meu avô italiano, que era riquíssimo, por sinal. E depois, porque eu acho que, depois de uma certa idade, você não pode ficar emocionado, já que eu não era, digamos, a sócia primeira, ou não sei o quê, a mais importante da história. Então, eu me preparei para ficar mais independente. Só que, nessa independência
para você ver como são as coisas, foi uma espécie de divórcio para mim, sabe? E foi aí que o meu cabelo caiu, que eu comecei a ter alergia a leite e tudo mais. Porque são coisas que você viveu a vida inteira, você viu crescer e tal e coisa, e hoje eu só sou colaboradora, entende? Mas, e depois, obviamente, minhas filhas dizem que eu sou hipocondríaca, mas eu tenho, assim, um leque de médicos que eu visito absolutamente constantemente, né? Elas dizem, você é hipocondríaca? Não, eu vou lá, às vezes, porque eu quero saber o que tem de novo disso e daquilo outro. Você pensa que é fanático? Não, porque eu sei que certas coisas não saram e entende que não adianta eu ficar procurando um outro médico que vai curar a síndrome do intestino irritável, entendeu? É o que é. E você fica melhor se come direito, dorme direito, faz teu exercício, não enche o saco e fica em paz, entendeu? Tá ótimo. Mas você tem que visitar não sei quantas pessoas para chegar nessa, porque vocês não contam É só tudo. você ter ido... Vocês não... É só você ir lá no meu consultório. Se do intestino irritável é o que eu faço. Então vai ser mais um, porque... Agora vou ter visita dela todo ano. Ano? Você vai ver. De 3 em 3 meses, tu Ótimo. vai ver lá. Maitê, o que você faz para se preparar? Eu não fico pensando em termos de fases da vida, até porque eu acho que eu Mas vejo ela é pessoas que mais falam jovem. assim... não, mas não é isso. Na tua idade, a única providência foi não me acasalar mais. Isso é bom, né? Para a gente ficar mais calmo. A boa medida. Se bem que eu acho que amar é uma das coisas que mantém a gente jovem. Olha, me Mas perguntaram- amar é uma Porque, coisa, e eu acho que a acasalar é mulher é que ensina a amar. Hã? Não é amar assim, é uma não. coisa, acasalar é outra. Não, mas eu digo amar de uma maneira geral. Você pode amar o que você faz, você pode amar os teus amigos, você pode amar... Porque eu acho que tem a fábula do Tristão e Isolda. Tristão era um triste, porque ele não sabia amar. Ele só soube amar Isolda através da magia. E ele não sabia amar porque ele não tinha mãe, porque quem ensina o amor é a mulher. A mulher ensina a amar, porque quando você tem aquele filho, Bonito. aquele negócio que você buscou a vida inteira, vem espontaneamente, naquele instante, uma qualidade de amor que a gente falou, "Ah, era isso." Eu estou falando, estou até arrepiada. Mas é uma... E isso, se você conseguir impregnar as coisas que você faz desse negócio, você se mantém num estado que não é um estado de degradação, sabe? Então, eu percebo que eu sou completamente... tem gente que fala para mim assim, eu sou exatamente a pessoa que eu era quando eu tinha 20 anos, eu penso as mesmas coisas, eu sou uma pessoa coerente. Eu, pelo contrário, sou uma pessoa completamente diferente do que eu era aos 20 anos. Eu penso outras coisas completamente diferentes, e eu vou pensando coisas muito diferentes e percebendo que eu sou uma outra pessoa. Eu mudei mais nos últimos 5 anos do que nos 20 anos anteriores, sabe? Porque eu estou percebendo mais coisas de mim. Eu estou mais à flor da pele e eu estou sei lá, se a proximidade do fim, né, vai chegando e você tem menos tempo para jogar fora. Então, que você fica mais atenta, eu estou mais atenta com as coisas. Eu não tenho nenhum compromisso com a vida que eu tenho hoje. Se eu já fiz essa vida, eu posso agora fazer outra, resolver que eu vou velejar, entendeu? Só falta o veleiro e eu saber velejar de fato. Mas eu falei isso para o Lars Grael, que eu queria velejar. Eu falei, dá para velejar velha? Ele falou assim... Velejar? Velejar. Velejar. Encontrei com ele... E ficamos conversando. Falei, eu tenho um sonho que eu vou dar a volta ao mundo de barco à vela, só que eu não sei velejar e eu também não tenho barco, Lars. Então, o que você acha? Ele falou assim, eu acho um ótimo projeto. Os meus pais velejam, eles têm 85 anos, eles velejam muito bem, então estou fazendo aulas. Sabe que essa, inclusive, era uma das perguntas que eu tinha para vocês. Mas ela não vai sozinha, viu?
O que você quer? Perigoso. Oba! Ah, esse barco. Esse barco vai ser bom, vai ser hein? bom. Eu acho isso muito bacana. A Constanza falou aqui, quando a gente conversou por telefone, que você tem um bichinho dentro de você, que você é muito curiosa, que você quer sempre saber o que está acontecendo. Então, eu queria saber de vocês, queria que vocês me contassem uma coisa nova que vocês fizeram recentemente. Porque eu acho que um dos segredos de envelhecer bem, e acho que vocês falaram isso no início, é a gente ter sempre projetos, ter sempre ideias, ter sempre fazendo alguma coisa nova. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de alguma coisa nova que vocês fizeram recentemente. Agora, eu vou te dizer, porque eu vou falar, porque eu me dei conta que, como eu já estou mais andada, né, no tempo do que vocês todos aqui, eu acho que sim, viu? Quem tem 80 anos aqui? Ninguém. Tá vendo? A gente está aqui para aprender com quem tem, né? Aí você vê que eu, na verdade, como eu frequento gente muito mais jovem, e é óbvio que eu não tenho a energia que todo mundo tem, mas eu tenho a curiosidade, a vontade, o interesse, e, sobretudo, essa curiosidade fatal que eu tenho. Mas eu entendi que eu preciso cuidar mais do jeito que eu lido com as coisas. Exemplo claro, hoje, que eu fui parar no raio do Farol Santander, simplesmente porque eu já tinha ido 3 vezes lá. E aqui eu só vim uma, além dessa, entendeu? Quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver. Mas eu preciso cuidar mais, entende? Então, hoje, eu vou fazer as coisas, mas eu vou fazer melhor do que eu fiz no passado. Porque a gente meio que atropela as coisas. A gente perde a qualidade na maneira de fazer as coisas, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de olhar para o olho do outro, sabe? Isso, já que eu tenho essa vitalidade ainda, eu estou utilizando. Eu quero falar com os outros. Eu falo com o porteiro. Eu sei e ajudo o filho do meu zelador, que está numa situação terrível de saúde, não sei aonde. Eu quero saber da minha vizinha se aquela aula que ela fez é legal, entendeu? As coisas que eu estou fazendo é cuidar mais de tudo o que eu estou fazendo. Mais qualidade, né? Mais qualidade, menos porque quantidade. você tem uma vida só. Eu tenho máximo 15 anos de vida e vivi 80, né? Então você vê que o tempo é curtinho. Quando eu percebi, errou a conta. sei lá, Deus queira, mas e também não quero ficar assim também. Não vai. Eu quero ir embora. Então, o que eu quero é viver melhor cada instante. E se eu tive vontade de falar umas bobagens para você, eu falei. E ter carinho por você, que eu não conhecia tão bem, também. E estar aqui com vocês na maior, pedindo desculpas pelo atraso, né? Mas é assim, cada instante tem que ser vivido melhor. E eu não bebo mais para não me entontecer, não tomo mais remédio para dormir, porque eu vejo que eu fico meio boba, não tomo mais o remédio da coceira, ali, como anti-histamínico, porque me deixa tonta. É sacrificado, mas eu faço a tal da meditação, que é uma meditação que entra em contato com você mesmo, já que eu tenho mais tempo de manhã, né? Quer dizer, eu faço isso e eu vou levando, mas mais acesa, mais cuidadosa, mais amorosa, mais empática, porque esse negócio da empatia que as pessoas perderam, a gente tem que cuidar, lógico, não vai se jogar no braço de cada um, mas essa história é fundamental, sabe, para o resto da minha vida. Depois. Ufa, o máximo. É isso. Uma coisa nova que você fez recentemente, Maite, além de velejar. O que
que você inventou de Bom, moda? eu sou aquariana, como eu disse, eu invento moda toda hora, né? Então, não sei escolher a coisa nova. Mas eu acho que a gente, todo mundo, todas nós, a gente sofre traumas na infância, quando a gente tem, nos primeiros 2 anos de vida, quando a gente não tem nenhuma estrutura para lidar com aquele negócio. Aí você se defende de alguma maneira que funcionou para aquela criança de 2 anos. Aquilo funciona e você continua fazendo, se defendendo com aquele mesmo padrão até os 80. Você vira uma pessoa de 80 anos que reage de uma forma neurótica que funcionou quando você tinha 2. Então, fazer isso que a Constanza está falando, de olhar para dentro e de olhar as minúcias do teu comportamento, de ver como é que você é de verdade, olhar você de frente de verdade, poder depois, para poder então olhar para o porteiro de verdade e gostar de estar naquela conversa com o porteiro, que não vai te levar a nada, não vai te fazer você ganhar mais dinheiro, não vai fazer você mais bem-sucedido, mas vai fazer você bem mais-sucedido, porque você vai ficar muito mais feliz se você se relacionar de verdade. É isso que traz alegria. As outras coisas todas não trarão. Trarão o olhar das pessoas pensando que você tem alegria, mas você, sozinho, dentro da tua casa ali, saberá que você não tem alegria, você tem que tomar os remédios todos que ela já não toma, e todas essas coisas que eu também não tomo, mas que só vem desse olhar para dentro de si de verdade, sem se desculpar, e do olhar para o outro de verdade nesse relacionamento mais simples. Então, uma coisa que eu fiz foi que eu fui fazer um retiro, e nesse retiro me levaram para dentro de um quarto, que era um basement, assim, como é que fala? Porão. Porão. Me levaram para um porão, eu e mais umas 18 pessoas, 20 pessoas, para dentro de um porão todo acolchoado. Então, as pilastras de sustentação do prédio eram acolchoadas, o chão era acolchoado, o teto era acolchoado. Falei, bom, uma casa de loucos, né? Imagina só o que eles vão fazer com a gente aqui. E a ideia era do instrutor, ele dizia, ele e uma mulher linda, ucraniana, assim, jovem, sei lá, tinha uns 30 e poucos anos, linda, e ele era um californiano, e ele falou, tudo advém da raiva, tudo, todas as emoções, a raiva é a emoção primária, e é um negócio que a gente não gosta de ter. A gente não fala assim, eu sou invejosa, ninguém fala que é invejosa, né? Porque é feio. E ninguém fala, eu tenho raiva, porque também é uma coisa feia. E eu mesma fui lá, tinha um momento em que a gente se congregava, contava um pouco da vida de cada um, eu contei lá um pouco da minha vida, ficou todo mundo com o olho aberto, assim, e eu falei assim, mas eu acho que eu perdoei as pessoas, eu acho que eu já trabalhei essas coisas tanto que eu não identifico a raiva dentro de mim. E ele falou, cava mais um pouquinho. E foram as últimas palavras dele, porque eu comecei a socar, tinha umas almofadas jogadas por todo o ambiente, almofadas e coisas assim moles, né, para a gente usar. Eu comecei a bater com aquelas almofadas e eu passei 4 dias jogando, no final eu estava jogando a almofada nas pessoas. Eu xinguei, mas em todos os idiomas, porque não tinha ninguém que falasse português ali, eu falava o que eu queria, do jeito que eu queria, os palavrões que eu nunca usei na minha vida, os mais vulgares que você possa imaginar, eu usei em todos os idiomas, eu xinguei, eu botei para fora, era tanto e não acabava nunca, foram 4 dias disso. E eu que pensava tão assim, livre desse sentimento horroroso, né? E lá pelas tantas, eu tinha uma dor aqui há 3 anos que eu caí do cavalo e fiz uma dor aqui que eu já não conseguia fazer esse movimento. Eu estava com uma limitação de 45 graus aqui que eu disfarçava, ninguém percebia, mas eu sabia que tinha e doía muito. Lá pelas tantas fez assim, clec! Mas foi um cleque tão alto que eu caí no chão. Falei, bom, se eu não fiquei paraplégica no cavalo, agora é certo.
deitei e comecei fiquei com muito medo de me mexer, porque eu achei que não ia mexer, de tão alto que foi o negócio e atordoante. Mas mexeu, deu tudo certo e tal. E aquela dor, ela não acabou, mas o movimento de que eu estava há 3 anos passando por todos os médicos, ortopedistas, todas as especialidades, aqueles osteopatas, aqueles que instalam, acupuntura, tudo, já tinha feito de tudo. Naquele momento saiu. Eu tinha posto a minha raiva aqui. E ela foi-se embora, fazendo a coisa menos recomendada, que eram esses movimentos bruscos, todos que eu fui fazendo nesses 4 dias. E aí eu descobri que eu tenho uma tendência de jogar todas as minhas mazelas nas articulações e no corpo, para disfarçar, para eu conseguir seguir a vida e não ficar reclamando por aí, não virar uma pessoa chata, deprimida, eu sigo me arrebentando. Então, eu tomei consciência desse negócio lá, fazendo uma coisa que você não faz em 30 anos de análise, porque a palavra não resolve, ela é insuficiente. Tem que ser uma coisa física, animal, que vem de dentro de você, que vai catar lá dentro daquele lugar que você tem mais vergonha de sentir, que você vai mexer lá e fuçar lá. É isso que sara, isso que cura, isso que traz a cura. Então, meu negócio agora é procurar a cura, as curas de todas as coisas, para quando eu resolver desencarnar, embora que tiver a chegar a minha hora, eu chegar levinha. Eu quero ir flutuando. Muito bom. Gente, conversa de peito aberto, né? Maravilhoso esse momento aqui. Meninas, coisas boas que só a maturidade traz. A Maitê falou uma coisa numa entrevista que eu li sua, na pesquisa que eu fiz, que você falou assim: estou muito velha para fazer inimizades. Na verdade, a gente está sempre muito velho para fazer inimizades, mas quando é jovem, não sabe disso. Só com a maturidade é que a gente se dá conta. Então, acho que tem muitas coisas boas que a maturidade traz para a gente, né? Queria que vocês contassem um pouquinho do que é bom da maturidade. Quer explicar, Maitê, esse contexto? Não, eu acho que a gente está falando disso, né, o tempo todo, das coisas que se pode fazer e como chegar no autoconhecimento, como você ser uma pessoa que é menos para impressionar os outros e mais para você mesmo ter um bem-estar, porque a única coisa que faz a gente se relacionar de fato com os outros é a verdade. É muito mais fácil chegar numa pessoa franca, aberta, que você confia, do que uma pessoa que você tem que fazer cair 30 muros antes de você chegar na pessoa. E a gente fica muito mais interessante, e mais quando a gente está mais acessível e mais despojado dessas cascas todas que a gente vai botando para seguir, porque a gente acha que elas são necessárias, porque todas nós somos inseguras, porque todas nós nos achamos uma bosta. Então, essas coisas todas que a gente vai... essas cascas sociais pesam, cansam, tiram a saúde. Então, à medida que você vai ficando mais velho, primeiro que você tem menos paciência para fazer o negócio, que é ótimo ter menos paciência, porque aí você gasta menos tempo, até por falta de paciência. E segundo, porque você entende realmente que não é necessário, que aquilo não vai te trazer nada, né? Então, essa eu acho que é a melhor parte. A outra parte, que todo mundo fala, não, eu me sinto melhor agora. Eu não gosto de estar toda mole. Eu não gosto de um monte de coisa que acontece em decorrência da... Mas, e daí, né? Inevitável, não tem muito jeito. Seja interessante, que aí ninguém vai ficar olhando para essas coisas, vai falar, nossa, que pessoa interessante, vão gostar mais de você, porque você vai ficar mais próxima, mais humano, mais igual a ela, né? Então, e daí, qual é o problema? Ficar um pouco assim, esquisita, né, velhinha. Você sabe o quê? Isso é maravilhoso. Ai,
Não, eu estou pensando que eu passei da fase do mole, entendeu? Então, eu estava pensando. E aí, o que tem hoje tem dorzinhas em todo quanto é lugar. Todo dia que você acorda tem uma diferente. Então, eu fico fazendo um charme com ela para entender cosa vuoi, o que tu quer, meu? Qual é essa novidade agora? E eu me lembro sempre do Paulo Altran, que me dizia, Constancinha, depois dos 50, quando você acorda com uma dor só, é porque tem alguma coisa errada. Então, eu me lembro dele e falo, tá bom, vai, vamos nessa. E daí a gente faz umas coisas. O Paulo me ensinou como é que era que ele fazia. Ele falou, levanta aí. Eu tinha 20 anos, ele já tinha lá a idade dele. Aí ele falava, eu fazia assim. Aí ele falou assim, você quer saber como é que eu levanto? Aí ele fazia assim. Eu inclino para frente, eu boto o peso todo lá na ponta dos pés e daí eu levanto. Boto a mão, às vezes, para apoiar e tal. Então, é toda uma estratégia, né, que a gente vai descobrindo, mas é assim mesmo, né? Espiritualidade é importante na amadurecimento? Total, né, minha filha? A gente está falando nisso o tempo todo. Porque, na verdade, a gente tem vergonha de falar de espiritualidade, porque mistura com toda essa cultura religiosa que a gente recebeu e que acha que é pecado quando renega. Mas, na verdade, para mim, a espiritualidade é tudo. Ou seja, a gente é essa força espiritual que está aqui, cada um com um envelopinho diferente. Isso que eu penso hoje. Então, todas as religiões têm lá as suas verdades e os seus erros, mas eu tenho certeza que eu sou essa energia, que eu vim para cá, eu tenho que fazer o melhor possível, porque eu vou voltar para lá, entende? E ponto. Eu não penso mais do que isso. That's all. Então, para mim, o fato de estar cada vez mais em paz comigo mesma, e até resgatar certos erros que, se eu puder, com certas pessoas que eu fiz, para ser mais elegante, porque, na verdade, quando você errou, errou. Tipo hoje, que eu atrasei, vocês esperaram meia hora, entendeu? Então, a questão é só você estar com você mesma, nesse momento, esse instante. Essa energia incrível que é a vida. Eu juro por Deus, eu estou nessa fase agora, de verdade. É o único jeito. Mas errar a gente pode, né? Eu acho que o que a gente não deve fazer, a gente deve evitar o acúmulo de erros, o acúmulo sucessivo de erros. Então, você olha, vê que você errou, você pede desculpas, e se cerca para você evitar o imponderável, para que ele aconteça cada vez menos. Mas não tem problema errar, né? Se a gente tiver a elegância de pedir desculpas. No fato, eu não errei de propósito, lógico, né? Mas foi erro isso, Constância. Acontece nas melhores famílias, mas todo mundo já passou chato. por algum erro desse antes. Não, foi uma porque confusão, sempre me só disseram isso. que eu era desastrada mesmo. Então, sabe, fica pesado. Não tem nada demais. Mas hoje eu tenho que aprender que, primeiro, a gente tem que gostar de si própria, né? Que é uma base que a gente não conhece. De se amar realmente, incondicionalmente, que é uma coisa que leva um certo tempo. E temos que aprender a ler os sinais, né? Porque os erros, eles sempre nos mostram sinais. Por exemplo... Você queria dizer que eu não queria estar aqui. Na verdade, você veio andando, que eu sei que você estava fazendo parte da sua caminhada. 6 quilômetros. Então, os sinais que a gente consegue ver, por exemplo, no momento que você briga com um filho, você fica mal, você briga com a sua mãe, você não vai dormir, você fica pensando nisso, ou você briga com alguém do seu trabalho. Então, tem sinais que a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente e interpretar esses sinais. Que é a mesma coisa da alimentação, né? Que a alimentação, assim, o engordar, muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa ruim. Eu vejo que o engordar é um sinal que aquilo não está fazendo bem para o seu corpo. Então, você tem que interpretar esses sinais. Então, acho que a mesma coisa do bem-estar, da sensação do seu trabalho,
A alimentação, mesma coisa. Se engordei, opa, tem alguma coisa que não está dando certo. E se você continuar fazendo o que você está fazendo, vai ficar do jeito que está. Você precisa mudar. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, sair do automático e olhar esses sinais. Sinal do bem, da espiritualidade, de dormir, né? Por que eu não estava dormindo antes? O que eu tinha? Por que eu não estou dormindo? O que eu faço que não está me atrapalhando o meu sono? O que eu como que eu estou engordando? No momento que você começar a entender isso, prestar atenção nesses sinais, você consegue evoluir. Isso. Eu acho que vai todo mundo correr falar com você, né? Porque deve ter um monte de gente que não dorme, que engorda. Eu parei de tomar também negócio para dormir, mas foi meio milagre, que eu estou dormindo anyway. Hoje se fala muito que o sono é o segredo do bem-estar. A depressão, né, é um sinal. Gente, vocês não estão Tudo é um sinal. cansados de nós aqui? Não, eu já Um vou pouquinho, encerrar aqui. né? A gente já recebeu o sinal aqui, que a gente vai encerrar. Eram 2 horas de painel, mas a gente vai encerrar um pouquinho antes. Bom, queria agradecer muito essa conversa franca, honesta. Obrigada, Foi uma amor. delícia conversar com vocês, acho que todo mundo amou. Testemunhamos aqui, né, boas revelações e um papo muito aberto. Não é sempre que a gente tem essa sorte, né, esse privilégio. Obrigada pelo tempo de vocês, por terem sido tão transparentes nessa conversa. Foi muito bom. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Prazer é nosso.